Lição 8. Consolem o meu povo. Verso para memorizar. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Isaías 49. Sábado, 13 de fevereiro. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, enquanto um soldado japonês chamado Soiki Yokoi estava escondido em uma floresta na ilha de Guam. Folhetos que caíam dos aviões americanos anunciavam a paz, mas Yokoi pensou que aquilo fosse uma armadilha. Sendo patriota e leal ao imperador, ele tinha prometido nunca se render. Por não ter contato com a civilização, ele sobrevivia daquilo que encontrava na floresta, uma vida escassa e difícil. Em 1972, 27 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, caçadores se depararam com Yokoi enquanto ele pescava e só então ele soube que a mensagem de paz era verdadeira. Enquanto o restante de seu povo desfrutava de paz havia décadas, Yokoi vinha suportando privações e estresse por muitos anos. Muitos séculos antes, por meio do profeta Isaías, Deus anunciou que o tempo de tensão e sofrimento de seu povo havia realmente terminado. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Nesta semana, examinaremos o que isso significa. Domingo, 14 de fevereiro. Verso para memorizar. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Isaías 49. Consolo para o futuro. Ouça Isaías 40, 1 e 2. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Pergunta 1. Nesses versos, Deus consolou seu povo. O tempo do castigo dele finalmente havia terminado. Qual castigo foi esse? Existem muitas respostas para essa pergunta. Houve o castigo infligido pela Síria, o cetro da ira de Deus, do qual o Senhor livrou Judá ao destruir o exército de Senaqueribe em 701 a.C. Houve também o castigo infligido por Babilônia, que posteriormente levaria bens e pessoas de Judá em virtude de Ezequias ter mostrado sua riqueza aos mensageiros de Merodach-Baladã. E houve o castigo infligido por uma das outras nações contra as quais Isaías escreveu mensagens de advertência. Entretanto, embora a Assíria e os assírios sejam mencionados 43 vezes, de Isaías 7,17 a 38,6, essa nação aparece uma única vez no restante do livro, em Isaías 52,4, onde há uma referência à opressão do Egito e depois dos assírios. Na última parte do livro é mencionada a libertação do povo do exílio de Babilônia, e seria Ciro, o persa que conquistou Babilônia em 539 a.C., que deveria libertar os exilados de Judá. Isaías 1 a 39 enfatiza os eventos que levaram à libertação do povo da mão dos assírios em 701 a.C., mas no início do capítulo 40, o livro avança 1 século e meio para o fim de Babilônia, em 539 a.C., e para o retorno dos judeus pouco tempo depois disso. Pergunta 2. O tema do retorno do exílio babilônico está relacionado a alguma coisa anterior em Isaías? Isaías 39 serve como transição para os capítulos seguintes, prevendo um cativeiro babilônico, pelo menos para alguns descendentes de Ezequias. Além disso, os oráculos de Isaías 13, 14 e 21 profetizavam a queda de Babilônia e a liberdade que isso traria ao povo de Deus. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel,
estabelecendo-os na sua própria terra. No dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Observe a estreita relação com Isaías 40, 1 e 2, em que Deus prometeu ao seu povo um fim para seu sofrimento. O que significam para você as promessas bíblicas sobre o fim do sofrimento? De que adiantaria nossa fé sem essas promessas? É tão importante nos apegarmos a elas? Segunda, 15 de fevereiro. Verso para memorizar. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Isaías 40, 9. Presença, palavra e preparação do caminho. Ouça Isaías 40, 1 a 8. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Pergunta 3. Como o povo de Deus recebeu consolo? Um arauto anônimo anunciou que Deus estava vindo para revelar sua glória. Outra voz proclamou que, embora o homem fosse transitório como a erva, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Após o exílio, o povo de Deus recuperou o que recebera no Sinai e que depois acabou rejeitando durante toda a sua apostasia, pela qual foi castigado, isto é, a presença de Deus e a sua palavra, elementos fundamentais da aliança de Deus com Israel, consagrados em seu santuário. Por terem transgredido a sua palavra, Deus abandonara seu templo, mas ele estava voltando. Sua presença e sua palavra trazem conforto, libertação e esperança. Ouça Isaías 40, 3 a 5. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Pergunta 4. Qual preparação era necessária para a vinda do Senhor? Não era apropriado que um rei fosse sacudido ao ser transportado por uma estrada irregular. Sua vinda era precedida por uma preparação do caminho, quanto mais o Rei dos Reis. Sua vinda, aparentemente do leste, onde ele estivera no exílio com seu povo como um santuário para eles, exigiria uma reorganização do terreno. A construção literal de uma estrada nivelada através das colinas acidentadas, a leste de Jerusalém, seria algo difícil, mesmo com dinamite e escavadeiras. Só Deus poderia realizar a obra. Ele aplanaria os caminhos ásperos. Mas o Senhor não precisava de estrada literal, pois possui carruagem de querubins transportada pelo ar. O Novo Testamento aplica a profecia de Isaías à obra realizada por João Batista.
Sua mensagem era: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E o batismo que ele realizou foi de arrependimento para a remissão de pecados. Portanto, a preparação era o arrependimento e afastamento do pecado para receber o consolo do perdão e da presença de Deus. Jeremias 31, 31 a 34 proclamou a mesma mensagem espiritual com bastante antecedência para que os exilados de Judá entendessem a natureza espiritual da obra de preparação do caminho para Deus. O Senhor prometeu um novo começo aos que estivessem dispostos, uma nova aliança em que Ele colocaria sua lei no coração deles. Ele prometeu ser o Deus deles. Eles conheceriam o seu caráter, pois Ele os tinha perdoado. Se murchamos como a erva, que esperança temos? Em que não devemos confiar? Terça, 16 de fevereiro. Verso para memorizar. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Isaías 40, 9. A origem do evangelismo. Ouça Isaías 40, 9 a 11. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Pergunta 5. Qual acontecimento é descrito nesses versos? Posteriormente, em Isaías, surge um arauto masculino anunciando boas novas para Jerusalém. Porém, em Isaías 49, o arauto que proclama de um monte alto, eis aí está o seu Deus, é feminino, um fato mostrado no hebraico. No Salmo 68, Davi louvou a Deus porque ele faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhe dá prosperidade. Embora aqui essas palavras se apliquem ao êxodo da escravidão egípcia, Isaías usou as mesmas ideias com referência à proclamação de um segundo êxodo, o retorno do cativeiro babilônico. Enquanto isso, o Novo Testamento aplica Isaías 40, 3 a 5 a João Batista, que preparou o caminho para Cristo, o Verbo eterno que se tornou a presença do Senhor encarnada entre seu povo. Ainda antes de João, outros haviam falado sobre as boas novas de sua vinda. Entre os primeiros estavam os idosos Simeão e Ana, que conheceram o menino Jesus quando ele foi dedicado no templo. Como os arautos de Isaías, eles eram masculino e feminino. Simeão aguardava ansiosamente o consolo ou conforto de Israel na forma do Messias. À luz da profecia de Isaías, não parece coincidência que Ana, uma profetisa, tivesse sido a primeira a anunciar publicamente ao povo de Jerusalém, no monte alto do templo, que o Senhor havia chegado. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse foi o início do evangelismo cristão, como o conhecemos. A proclamação do Evangelho, as boas novas de que Jesus Cristo veio para trazer a salvação. Posteriormente, Cristo confiou a outra mulher, Maria Madalena, a primeira notícia de sua ressurreição triunfante, que garantia que sua missão evangélica no planeta Terra havia sido cumprida. A carne é como a erva, mas a palavra divina que se tornou carne é eterna. Ouça Isaías 40, 11. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Qual imagem é apresentada nesse verso? Escreva um parágrafo sobre como você, pessoalmente, experimentou o pastoreio do Senhor.
Porque é bom relembrar como o Senhor o guiou? Quarta, 17 de fevereiro. Verso para memorizar. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Isaías 40:9. Criador misericordioso. Ouça Isaías 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra?
Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pergunta 6. Como esse capítulo desenvolve os temas da misericórdia e poder de Deus? Ao longo desse capítulo, a misericórdia e o poder de Deus se entrelaçam e até se misturam, pois ambos são necessários para que Deus salve seu povo. Ele deseja salvá-lo porque é misericordioso. Ele é capaz de salvá-lo porque é poderoso. Acompanhe o encadeamento desses atributos de Deus. Primeiro, misericórdia. Consolo, a vinda do Senhor para libertar. Segundo, poder. Glória, permanência em oposição à fraqueza humana. Terceiro, misericórdia. Boas novas de libertação, pastor do seu povo. Quarto, poder. Criador incomparável. Quinto, misericórdia. Como Criador, ele dá poder aos fracos. Após ter apresentado o poder de Deus em termos de sua glória e permanência, Isaías detalhou seu poder e sabedoria superior, que fazem com que a terra e seus habitantes pareçam insignificantes. Nessa passagem, o estilo de Isaías com perguntas retóricas e analogias vívidas referentes à terra e suas partes parece a resposta de Deus a Jó. Primeiro, misericórdia. De acordo com Isaías 40, de 1 a 5, consolo, a vinda do Senhor para libertar. Segundo, poder. Conforme Isaías 40, de 3 a 8, glória, permanência em oposição à fraqueza humana. Terceiro, misericórdia. Misericórdia, de acordo com Isaías 40, 9 a 11, boas novas de libertação, pastor do seu povo. Quarto, poder. Em Isaías 40, 12 a 26, faz referência ao Criador incomparável. Quinto, misericórdia. Em Isaías 40, de 27 a 31, se refere a Deus como Criador. Ele dá poder aos fracos. Ouça Isaías 40, 18. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Pergunta 7. Qual foi a resposta para a pergunta retórica de Isaías? Com quem vocês querem comparar Deus? Para Isaías, assim como para Jó, a resposta era evidente. Ninguém. Deus é incomparável, mas o profeta se referiu à resposta sugerida pelas ações de muitos povos antigos, a de que Deus era como um ídolo. Isaías refutou essa noção. Já parecia tolice utilizar um ídolo à semelhança de Deus, mas, para ter certeza de que as pessoas entenderiam o argumento, ele detalhou a singularidade do Senhor,
e introduziu o argumento irrefutável de que ele era o Santo Criador. Ouça Isaías 40, 27. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Pergunta 8. Como o verso lido revela a atitude das pessoas a quem a mensagem de Isaías foi dirigida? Em que aspecto somos culpados de ter a mesma atitude? O objetivo da mensagem divina era consolar Israel. Como Jó, o sofrimento do povo o tinha deixado confuso e desanimado quanto ao seu caráter. Isaías 40 não fala apenas da misericórdia de Deus e de seu poder, mas dizem que Ele é o Criador. É importante entender essa verdade? O sábado reforça esse ponto crucial? Quinta, 18 de fevereiro. Verso para memorizar. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Isaías 49. O problema da idolatria. A idolatria destrói um relacionamento íntimo e singular com Deus ao substituí-lo por outra coisa. Portanto, os profetas se referiram à idolatria como adultério espiritual. Ouça Isaías 41, 29. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Pergunta 9. De acordo com esse verso, como Isaías caracterizou os ídolos? Por que essa descrição de um ídolo é tão precisa? Os idólatras antigos acreditavam que adoravam poderosas divindades por meio de imagens ou símbolos dessas divindades. A adoração de um ídolo como representação de outro Deus é uma transgressão do primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Mas se a intenção era que o ídolo representasse o Deus verdadeiro, como no caso do bezerro de ouro, o Senhor também rejeitava o ídolo como uma semelhança de si mesmo, pois ninguém sabe retratá-lo, e nada pode representar sua glória e grandeza incomparáveis. Portanto, um ídolo em si funciona como outro Deus, e adorá-lo é uma transgressão do primeiro e do segundo mandamentos. O povo de Deus não precisava de ídolos, pois tinha com ele sua verdadeira presença na Shekinah, no santuário. Adorar um ídolo era substituir e, portanto, negar a presença real do Deus verdadeiro. Pergunta 10. Que tipo de idolatria enfrentamos hoje? A idolatria tem aparecido em formas mais sutis na igreja? Como? Muitos que levam o nome de cristão têm servido a outros deuses além do Senhor. Nosso Criador exige suprema devoção e primazia na lealdade. Qualquer coisa que tenha a tendência de diminuir nosso amor a Deus ou de interferir no serviço devido a Ele, torna-se dessa forma um ídolo. No comentário bíblico adventista, lemos, abre aspas, muitos que levam o nome de cristãos têm servido a outros deuses além do Senhor. Nosso Criador exige suprema devoção e primazia na lealdade. Qualquer coisa que tenha a tendência de diminuir nosso amor a Deus ou de interferir no serviço devido a Ele, torna-se dessa forma um ídolo. Fecha aspas. Os escritos antigos mostram que a idolatria era sedutora, pois se tratava de materialismo. Usando modos de adoração com os quais as pessoas se identificavam, os idólatras honravam forças que, segundo sua crença, proporcionavam fertilidade e prosperidade. Era a religião de autoajuda. Parece familiar? Pouco antes da volta do Senhor, tendo seu caminho sido preparado pela obra de uma mensagem de reconciliação final de Elias, a escolha será a mesma dos dias de Isaías. Adoraremos o Criador ou adoraremos outra coisa? No fim, sempre adoramos algo. Sexta, 19 de fevereiro. Verso para memorizar. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Isaías 40, 9.
Estudo adicional. No livro Profetas e Reis, Ellen White escreveu, abre aspas, nos dias de Isaías, o entendimento espiritual da humanidade havia sido obscurecido por uma concepção errada a respeito de Deus. Durante muito tempo, Satanás havia procurado levar os seres humanos a ver seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Aqueles que ele tinha conseguido enganar consideravam Deus como alguém duro e exigente. Achavam que ele estivesse sempre pronto para denunciar e condenar, e que não estivesse disposto a receber o pecador enquanto ainda existisse um motivo legal para não ajudá-lo. A lei de amor pela qual o céu é regido havia sido falsamente apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à felicidade dos seres humanos, um pesado jugo do qual deviam sentir-se alegres por se verem livres. Ele declarou que os preceitos dessa lei não podiam ser obedecidos e que as penalidades da transgressão eram impostas arbitrariamente. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Ouça Isaías 40, 12 a 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como esses versos podem ser resumidos? A eternidade da palavra e a esperança da ressurreição anulam o medo da morte? De acordo com Isaías 40, 12 a 31, que acabamos de ouvir, ao refletirmos nesses versos, como podemos ser curados do orgulho e arrogância? Resumo. Por meio de Isaías, Deus trouxe consolo aos que sofriam. O tempo de angústia deles havia terminado e Deus estava voltando para eles. Em vez de ficar desanimados e confusos, eles poderiam crer que Deus usaria seu poder criador em favor deles.